Mas tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Português para o IF. Com certeza você vai se passar, você vai ser aprovado, você vai ser aprovada. Portanto, já deixa aqui seu like, sua inscrição, seu comentário de onde é que você está falando, para qual IF você vai fazer. E ainda mais, compartilha este vídeo para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu inimigo, se você tiver, Deus o defenda. Mas não deixa de assistir esse vídeo até o final, que com certeza vai te ajudar pra caramba, tá bom? Sem mais enrolações, pequenos e pequenas gafanhotos e gafanhotas, vamos para as resoluções das questões. Primeira questão do IFPR, qual foi a banca? Funtef. Oh, é difícil, professor? Não, gente, é uma questão de interpretação e compreensão textual, super bacana, super fácil, dá pra vocês resolverem de boa, tá? E diz o seguinte: considere o seguinte texto: o Brasil perde em média 39% de água em seu processo de distribuição da fonte até o consumidor final. No Paraná, o índice é um pouco menor, mas ainda preocupante, 34,12%. O dado referente à perda de água é do Sistema Nacional de Informações de Saneamento e refere-se ao ano de 2020. Segundo a Sanepar, em 2021, foi possível reduzir um pouco a perda, com o índice ficando em 34,03%, tá bom? Primeiramente, a questão que o que de vocês, de acordo com o texto, é correto afirmar que, gente, prof, já estou para vocês, bizu. Quando falar de acordo com, segundo o texto, conforme o texto, tudo isso, não é? Tá falando de uma questão de compreensão textual, tá bom? Se viesse a função predominantemente no texto a função comunicativa do texto isso seria uma questão de interpretação. Então nós estamos aqui de início diante de uma questão de interpretação textual. Quando é uma questão de interpretação textual, o prof já explicou para vocês. Copia e cola, exatamente. A banca copiou, colou o que tem no texto, porém ela mudou apenas alguns sinônimos. Quando for uma questão dessa de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto, consoante o texto, gente, não tem como vocês errarem não, desculpa, é uma questão muito fácil, é só olhar o texto, vai estar copia e cola. Vem cá comigo para vocês entenderem, tá? Ó, de acordo com o texto, é correto afirmar que o quê? Mesmo melhor que em outros estados, a perda de água no Paraná é grave. Gente, a questão tá certa. Ó, o Paraná, o índice é um pouco menor, mas ainda preocupante, 34,12%. O dado referente à perda de água é do Sistema Nacional de Informações de Saneamento e refere-se ao ano de 2020. Segundo a Sanepar, em 2021 foi possível reduzir um pouco a perda, com o índice ficando em 34,03%. Gente, a questão, ela está aqui, ó, a resposta, tá? No comecinho, porque diz o seguinte, ó: o Brasil perde, em média, 39% de água em seu processo de distribuição da fonte até o consumidor final. Ou seja, isso daqui é um relatório Brasil, nacional, compreende? A questão quer saber o seguinte, ó: mesmo melhor que em outros estados, a perda de água no Paraná é grave. Sim, é grave. Por quê? Por conta disso daqui, ó. No Paraná, o índice é um pouco menor, mas a conjunção, né, ainda preocupante, 34,12%. Ou seja, a questão A é a questão correta. Eu vou explicar por que as demais estão erradas. Só um momento, tá bom? Questão B. A perda de água ocorre na segunda chegada ao consumidor final e não na sua distribuição. Gente, é errado. Por quê? A questão já fala, ó, o Brasil perde, ó, na distribuição da fonte até o consumidor final. E a questão diz o quê? A perda de água ocorre na sua chegada ao consumidor final e não na sua distribuição.
Não, gente, ela ocorre desde a distribuição até o consumidor final. Então a questão B, ela está o quê? Errada, tá bom? Vamos saber por que a questão C está errada. A Sanepar, opa, cadê o nome da Sanepar? Vamos logo pegar aqui, aqui é o nome da Sanepar. Com certeza a questão vai falar sobre ela, então já vamos deixar marcada. A Sanepar tem informações que indicam que o índice de perdas no Paraná tende a subir e chegar à média brasileira. Segundo a Sanepar, primeiro, prof, nós já vamos ver o texto daqui para cá? Não. Por que nós não vamos ver? Porque o que nos interessa está aqui, ó, tá? O que nos interessa está desses período aqui, ó. Por que, prof? Porque é onde fala da Sanepar. Segundo a Sanepar, em 2021 foi possível reduzir um pouco a perda, com o índice ficando em 34,03%. Ou seja, né, aqui, ó, a Sanepar tem informações que indicam que o índice de perdas no Paraná tende a subir e chegar à média brasileira? Não, gente, tá? Em nenhum momento ela falou sobre isso. A questão está o quê? Errada, tá bom? Questão D. A falta de saneamento é a responsável pelas perdas de água nos estados brasileiros. Gente, primeira coisa é que a questão em nenhum momento ela fala sobre especificamente sobre os estados brasileiros, né? Em nenhum momento a questão fala sobre isso. E outro, a falta de saneamento, vamos ver. Aqui, em algum momento aqui, ó, ele fala sobre saneamento. Ó, o Brasil perde em média 34% da distribuição, fonte menor, preocupante, perda do Sistema Nacional de Informações de, ó, saneamento, tá? No Paraná, o índice é um pouco menor, mas ainda preocupante. O dado referente à perda de água é do Sistema Nacional de Informações de Saneamento e refere-se ao ano 2020. Pronto, matou aqui. A falta de saneamento é responsável pelas perdas de água nos estados brasileiros. A questão está errada, equivocada. Então a questão D está errada por isso. Prof, oi. Essa questão, o senhor acha que a questão teria peso de quanto? Gente, o peso dessa questão de dificuldade seria tipo peso 2. Não é um peso 5, 8, 10, não. Questão super fácil, tá bom? Questão do IFPR. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é do IFPR também e diz o seguinte: considere o seguinte texto. Gente, o IFPR ou banca ou IF para gostar de texto. Nas baixas temperaturas, as doenças respiratórias são as mais comuns. Porém, outra doença que pode se intensificar no inverno é a rosácea. Essa condição crônica afeta a região central da face, levando a algumas lesões avermelhadas. O excesso de vermelhidão é por conta da inflamação dos vasos da pele. A questão quer saber o seguinte de vocês: a partir do texto é correto afirmar que... Pronto, a partir do texto é correto afirmar que... interpretação, tá bom? O próprio verbo ser aqui, ó, ele já mostra para vocês que nós estamos diante de uma questão interpretativa, não é mais copia e cola, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão: os vasos da pele tendem a aumentar nas doenças respiratórias? Olha só, vamos ver vasos da pele, né? Onde tem aqui, ó, vasos da pele. Beleza, achei vasos da pele. O que eu faço? Marco e vou ver se tem a ver. Os vasos da pele tendem a aumentar nas doenças respiratórias. O excesso de vermelhidão é por conta da inflamação dos vasos da pele. Questão está o quê? Errada. Tem nada a ver com a questão de doenças respiratórias, tá bom? Questão B. Nas temperaturas mais baixas, tanto a rosácea quanto as doenças respiratórias são comuns em um mesmo indivíduo. Gente, se eu estiver falando essa palavra rosácea errado, ou errada, perdão, é por conta que minha língua é um pouco presa, então assim, algumas palavras não consigo falar elas corretamente, tá? Então vamos lá. Nas temperaturas mais baixas, nas baixas temperaturas,
Boa, achei aqui o comando da questão. Essa daqui, ó, esse comando aqui, né? As doenças respiratórias são as mais comuns nas temperaturas mais baixas, tanto a rosácea quanto as doenças respiratórias são comuns em um mesmo indivíduo. Bem, que as doenças respiratórias são comuns, a questão está certa. Porém, outra doença que pode se intensificar no inverno é a rosácea. Olha só, gente. Primeira coisa. A questão está certa quando diz o quê? Nas temperaturas mais baixas, tanto a rosácea quanto as doenças respiratórias são doenças o quê? Entre aspas, comuns. Agora, em um mesmo indivíduo, aí a questão está o quê? Errada. Bom, equivocada. Questão C. As lesões avermelhadas na pele ocorrem primeiramente no queixo e na testa. Opa, vamos lá. Primeira coisa. Essa condição crônica afeta a região central da face. Central é isso aqui, ó, tá? Região central da face, levando a algumas lesões avermelhadas. Ou seja, as lesões avermelhadas na pele ocorrem primeiramente no queixo e na testa. A questão já é o quê? Errado, gente. Toda errada, tá? Prof, é uma questão de compreensão textual. Não, é de interpretação. Porque quando é uma questão de interpretação, você meio que pode, sem querer, querendo, você pode meio que fugir, entendeu? Do entendimento. Porque as lesões avermelhadas na pele ocorrem, mas primeiramente no queixo e na testa? Não, elas ocorrem aonde? Elas ocorrem na região central da face, entendeu? Levando o quê? A algumas lesões avermelhadas. Então a questão correta é quem? Sobrou quem? A D. Mas vamos ler a D? Vou marcar ela como correta, mas vamos ler ela, tá? Lê-la. A rosácea é uma condição de longa duração que se acentua nos meses de frio. Olha, gente, olha só. A rosácea é uma doença que pode intensificar. Essa palavra intensificar aqui, eu quero que vocês vejam, ó, intensificar é o que? A rosácea é uma condição que de longa duração e pode se acentuar. Quando eu falo acentuar, é o que? Intensificar, tá entendendo? Nos meses de frio. E esses meses de frio está aqui, ó, nas temperaturas mais baixas. Você sabe que nos meses mais frios as temperaturas são mais baixas. Claro que no mês quente a temperatura não vai ser baixa. A temperatura tenta ser o quê? Muito quente, tá bom? Então vamos continuar aqui para a nossa próxima questão. Questão do IFRJ, Banca Selecom. Outra banca que também gosta de texto. Geração Malhação. Questão 3, que diz o seguinte: todos nós, direta ou indiretamente, somos influenciados pelos padrões de beleza. Vivemos com uma sombra pesada de bonitões e bonitonas, nos quais deveríamos nos espelhar. Nesse trecho, o uso do sinal gráfico das aspas nas palavras bonitões e bonitonas objetiva. Gente, eu morro de colocar lá no Instagram. Pra quem não sabe, o Instagram não é mais esse, tá? Eu mudei o Instagram agora. Vocês podem procurar por esse aqui, ó, tá? Tanto o Instagram quanto o TikTok tem o mesmo nome agora, tá? Então, se vocês procurarem pelo meu nome, Cielio, talvez vocês não encontrem. É português para o IF. Eu alterei o nome, beleza? Continuando aqui. Então, lá no meu Instagram eu faço quiz. Quem me segue vê. Todo dia, à noite, eu coloco quiz. 3, 4, 5, enfim, perguntas para vocês treinarem. O que acontece? Ontem eu usei um exemplo de aspas. Gente, aspas serve para quê? Enfatizar, destacar expressões, citar. Agora você tem que analisar se ela está destacando uma frase, um termo, né, digamos assim, ou se ela está citando, sendo usado para citar, ou enfatizar uma palavra. Gente, expressar, destacar uma expressão ou enfatizar uma expressão tá no mesmo. Bom, então nesse trecho o uso do sinal gráfico das aspas nas palavras bonitões e bonitonas objetiva, primeiro, sinalizar um emprego de estrangeirismo. Gente, essa questão ela está certa? Não, né, gente? Ela está o quê? Errada.
Primeira coisa, bonitões e bonitonas não tem nada a ver com estrangeirismo. Questão B. Questionar o sentido socialmente atribuído a essas palavras. Questão correta. Não tem nem para onde nós corremos. A questão está o quê? Corretíssima. Questiona o sentido socialmente. O que é socialmente? O sentido social atribuído à palavra. Bonitões, pessoas no padrão, né? Padronizadas, musculosas, pessoas que comem uma comida balanceada, algo do tipo, tá? Algo do gênero. Continuando, questão C. Transcreve a fala de determinado personagem. Gente, bonitões e bonitonas não está transcrevendo a fala de determinado personagem. Estaria se eu tivesse feito o que aqui? Tivesse colocado aqui, ó, um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Aspas aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos dizer que tem aspas aqui. E depois fecha aspas aqui. Vírgula. Disse fulano de tal. Aí sim seria o que? Seria reforça a concordância do autor com transcreve a fala de determinado personagem. Compreende? Por exemplo, se for assim, ó, todos nós, direto ou indiretamente, somos influenciados pelos padrões de beleza. Vivemos com a sombra. Abre aspas. Pesada de bonitões e bonitonas, nos quais deveríamos. Aí, retira essas aspas daqui, faz de conta que as aspas estão aqui e abre essa aspa aqui para ficar um texto mais bonitinho para vocês entenderem, tá? E vou escrever aqui, disse fulano de tal. Disse fulano. Beleza. Só para vocês entenderem. Olha como é que ficaria. Todos nós, direto ou indiretamente, somos influenciados pelos padrões de beleza. Beleza. Vivemos com uma, abre aspas, sombra pesada de bonitões e bonitonas, nos quais deveríamos nos espelhar. Fecha aspas. Disse fulano de tal. Esse trecho todinho aqui, aí sim seria o quê? Uma transcrição de uma fala de um determinado personagem. Prof, e essas daqui eu tirei, vocês lembram, né? Que eu abri aspas aqui e fechei aspas aqui. Bom, questão D. Reforçar a concordância do autor com o isso dessas palavras. Gente, nada a ver. Prof, tá errado isso aqui. Com isso dessa palavra, gente, eu copiei e colei da banca. Então, se a banca errou aqui, foi erro da banca, não foi meu erro, tá? Quando eu faço uma questão e fui eu que fiz, eu digo, gente, desculpa, fui eu que errei, mas aqui eu fiz só um copia e cola, eu não alterei texto de banca nenhuma, tá bom? Reforçar a concordância do autor com o isso dessas palavras. A questão está totalmente errada, tá? Errada e equivocada também. Vamos para a questão 4, que também é da Selecom. Questão 4. Considere o seguinte trecho do segundo parágrafo do texto. Gente que é famosa porque tem um corpo perfeito. Gente que é famosa porque tem um corpo perfeito. A questão quer saber o seguinte. No trecho, aqui ó. Tá? No trecho no qual o vocábulo grifado. Quem tá grifado, gente? O que? Tá? No trecho no qual o vocábulo grifado exerce a mesma função daquele destacado no fragmento é o seguinte. Então aqui, ó, daquele destacado no fragmento é isso aqui. Agora a banca quer saber de vocês qual é dos termos aqui grifados que tem a mesma função daqui, ó. A mesma função desse que, tá? Antes disso, vamos para aquele velho macete. O que? Primeiro, o que ele vem depois de um verbo. Conjunção integrante, né? Não, ele vem depois de um nome ou de um pronome. Ele vem depois de um nome ou depois de um pronome. É o que? Pronome relativo. Vamos analisar por esse ângulo? Vamos lá. Beleza, partindo desse princípio, já vamos aqui responder a questão 4, que diz o seguinte. Princesas estas, olha o que é aqui, ó, princesas estas, a palavra que vem antes do que é estas, e engana-se quem pensa a outra palavra, é claro é a outra palavra,
Mas não pense. Pense é a outra palavra. Primeira coisa. Vocês concordam comigo que pensar é verbo? Pense também é verbo. Portanto, a questão B a gente já retira. A questão D a gente já elimina também. Ficamos entre a questão A e a questão C. Só que, pensa comigo, é claro que as pessoas suspiram. Quem já me acompanha sabe que eu sempre peço para vocês fazerem os seguintes questionamentos, não é? Se você fizer uma pergunta ao verbo e o verbo responder isso, é conjunção integrante. Por exemplo, é claro que as meninas suspiram. É claro isso. Retirei o que, coloquei a palavra isso. Lá em cima, princesas, não é? Princesas estas, isso, né? Princesas estas, isso. Vocês concordam comigo que... Vamos lá, princesas... Vocês concordam comigo que... Quando eu coloco, é claro isso. Isso o quê? Que as meninas suspiram. Teve sentido? Logo, isso daqui, esse termo é o quê? Conjunção integrante. Esse que é uma conjunção integrante, tá? O segundo, princesas estas, isso. Invariavelmente são muito magras. Teve sentido? Prof, teve sentido nenhum. Então, meus amores, logo a questão C é uma conjunção também integrante e a questão correta é a questão A, porque nós temos aqui um pronome relativo, beleza? Por quê? Porque gente que é famosa porque tem um corpo perfeito, gente é um nome, tá? Gente aqui é um nome e por ser um nome aqui, ó, por ser um nome, poderia ser substituído esse que aqui por o qual, ficando quem? Gente a qual é famosa porque tem um corpo perfeito. Vocês entenderam? Vou fazer aqui um outro exemplo para vocês entenderem, utilizando o que como um pronome relativo, tá? Pessoa que estuda sempre passa no IF. Olha só esse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó. Pessoa que estuda sempre passa no IF. Vocês percebam que antes desse que vem quem? Ai, prof, antes do que vem um nome. Pessoa, substantivo. Vocês percebam que eu poderia substituir esse que pelo qual? Se eu posso substituir esse que por o qual, é um pronome relativo. Se eu não posso substituir, conjunção integrante. E vejam que pessoa não é nem verbo, porque se fosse verbo era conjunção integrante. Pessoa a qual estuda sempre passa no IF. Prof, oi, e se no lugar de pessoa se fosse menino? O menino que estuda sempre passa no IF. Continuaria a mesma coisa, o que sendo um pronome relativo, porque menino é um substantivo. Entenderam? Então, federais, espero que vocês tenham compreendido. Vou ficando por aqui. Lembrem, like, se inscrevam no canal, comentem abaixo porque é a frequência de vocês, compartilhem com os amigos. Até o próximo vídeo e fui!